Olá, como é que estão, amigos? Passamos o Natal e, se passamos bem, estamos prontos para um ano novo. Como diz Albert Einstein, é loucura esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Portanto, quem renascer no Natal, e somente quem renascer no Natal, estará apto a ter um ano novo. Por isso é que o Natal vem antes do Ano Novo. Por isso que, para ter um próspero Ano Novo, é preciso ter antes um Feliz Natal. E Feliz Natal, é lógico, nada tem a ver com a comidaiada, com a apresentaiada, com a parentaiada. Feliz Natal é todo um evento interior. É buscar a luz que conduz até o Cristo, o nascimento do Cristo. Luz que está no céu apenas simbolicamente, porque no real ela está nos nossos corações. Como disse o próprio Jesus, brilhe a vossa luz. Brilhando a nossa luz, nós a seguiremos. E seguindo a nossa luz, nós encontraremos Jesus nascendo. Não em Belém propriamente, não numa manjedoura exatamente, mas nos nossos corações. Vai daí o nosso desejo para cada um de vocês e para mim também, de um Feliz Natal, de um renascimento nesse Natal, porque só quem nascer de novo entrará no reino dos céus. No corpo e no espírito. E para nascer novamente, realmente, no corpo, precisamos renascer em espírito. Portanto, acolhamos as nossas dores, aceitemos as nossas angústias. São contrações do parto. E com essa certeza, renasceremos. Conscientes, aceitando, aproveitando e transformando a dor em renascimento, transformando as contrações em parto. Que assim seja com todos nós. Muito bem, estamos no capítulo 2 da quarta parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O capítulo 2 da quarta parte tem por título Punições e Prazeres Futuros. Exatamente o que nós estudaremos hoje. Questão 965 e 966. O senso comum vem dando algumas dicas preciosas sobre a relação dos prazeres físicos do ser humano primitivo com os prazeres espirituais. Em primeiro lugar, é claro, a morte por si não muda ninguém. Ou seja, aquele que é viciado em drogas, em sexo, em comida, em bebida, em jogos, em qualquer tipo de vício, e há muitos, muitos mais do que nós supomos, aquele que morre sob um vício continuará não com a dependência física, mas com a dependência psicológica integralmente no mundo espiritual.
diremos até que pelas angústias próprias da condição nova, das angústias novas, o espírito após a morte sentirá mais necessidade das suas bengalas, das suas ilusões. E como fará ele? Tem videogame no mundo espiritual, tem cassino, tem bets de aposta, tem zona do meretrício, baladas com relações superficiais, tem cracolândia, tem bar. Como o viciado trabalha o seu vício? Não, vejam comigo, não é uma tradição que os bebedores nos bares deem o primeiro gole ao santo? Não é interessante isso? Será que é à toa? Muito mais do que isso, em todas as culturas, em todos os quadrantes, a imaginação humana, a literatura humana, criou o personagem dos vampiros. Será que é uma fantasia? Será que é uma ilusão? Os espíritos vieram dizer que não, que é uma releitura não exata de uma realidade espiritual. Porque o que acontece? Falecendo com as suas dependências e não possuindo propriamente um corpo para atender essas dependências, não possuindo condições objetivas, os traficantes, os jogos, as situações em si, o espírito procura, localiza os lugares na Terra usados para satisfazer as dependências que ele possuía, ou seja, os lugares que ele já frequentava, por afinidade semelhante atrai semelhante, e gruda, por assim dizer, nos encarnados que estão satisfazendo os vícios que ele também busca. E numa atuação vampiresca, suga não o sangue das suas veias, não o sangue do seu pescoço, mas os eflúvios energéticos. Digamos assim, o prazer em si, a satisfação ou a ilusão que o encarnado obtém das suas práticas aqui na Terra. Sim, é verdade, a maioria ou a totalidade dos viciados em geral, dos alcoolistas, dos sexólatras, chocólatras, alcoólatras, narcóticos, os viciados de todo tipo, tem um vampiro, digamos assim, colado a ele, por afinidade, por necessidade. De forma que, muitas vezes com surpresa, algumas pessoas bebam muito mais do que o suficiente para derrubar e não derrubam. Porque tem alguém, ele bebe da bebida e a bebida é bebida pelos espíritos. Ou, dito de outra forma, ele é o copo dos alcoólatras espirituais. Numa vampirização mútua,
E um estimula a dependência do outro. Vejamos o que os espíritos respondem, o que Kardec pergunta, que os espíritos respondem nesse fabuloso livro dos Espíritos, uma longa, sistemática, profunda entrevista que Kardec faz de espíritos elevados através de mediunidades confiáveis. Vamos lá? Pergunta 965, Kardec pergunta assim: após a morte, as punições e os prazeres do espírito têm alguma coisa de material? E a resposta é: o bom senso diz que as punições e os prazeres do espírito não podem ser materiais, porque o espírito não é matéria. Não tendo um corpo material, as punições e os prazeres também não podem ser propriamente materiais. Continuam os espíritos assim: essas punições e esses prazeres nada têm de carnal, porque já não há carne. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos e intensos essas punições e esses prazeres, se comparados ao que o homem experimenta na terra, porque o espírito, quando está livre, ou melhor, desencarnado, percebe as sensações por todo o seu corpo espiritual. Não cheira pelo nariz, não ouve pelas orelhas, não vê pelos olhos, não sente por partes do corpo, mas sente tudo pela totalidade do corpo. Ou, como dizem os próprios espíritos, percebe as sensações por todo o seu corpo espiritual, por todo o seu perispírito. O corpo físico já não lhe amortece mais as sensações. Olha que interessante. Sem o corpo físico, de uma certa forma, o ser fica até mais exposto aos prazeres. Já não pela lógica da matéria, já não pela lógica do corpo, mas pela lógica da mente viciada que ele trouxe da sua experiência na carne. Muito bem. Questão 966, Porque o homem faz, em geral, uma ideia tão grosseira e absurda das punições e dos prazeres na vida futura? Resposta dos espíritos: é porque a sua inteligência ainda não se desenvolveu o suficiente. A criança compreende as coisas da mesma forma que um adulto? Não se pode querer isso. E não se pode querer que um espírito primitivo tenha uma compreensão evoluída, não é? Aliás, o entendimento também depende daquilo que lhe foi ensinado. E aí é precioso nós conhecermos, reconhecermos e trabalharmos para a transformação das programações mentais, religiosas, que nos foram colocadas. Céu e inferno, punições, penitências. Será que isso é verdade? Dizem os espíritos, é por isso que existe a necessidade de uma reforma, de uma reprogramação. No dizer dos aparelhos atuais, é preciso desinstalar o programa deturpado que baixamos com a cultura, com as religiões,
e baixar um novo programa, realista, verdadeiro, como esse que é informado aqui pelos próprios espíritos. Não percamos essa oportunidade. Continuam os espíritos na resposta. A linguagem humana é muito incompleta para explicar o que está além do horizonte material. Por isso, foi necessário fazer comparações e o homem tomou essas imagens e figuras de linguagem como sendo a própria realidade. Mas, à medida em que ele se esclarece, seu pensamento compreende melhor as coisas que a sua linguagem não pode exprimir. Então, temos uma compreensão incompleta, uma compreensão primitiva, porque somos primitivos, estamos primitivos. Mas conforme vamos procedendo um estudo espiritual conectado com a observação de nós mesmos e da vida, caminho imprescindível, vou repetir, estudo espiritual conectado a nós mesmos e à vida. Porque o estudo apenas nos livros, o estudo apenas nos ambientes das instituições religiosas, o estudo apenas nos outros, não tem base sólida. Estudo sólido é aquele que se baseia, sim, na observação que fazemos dos outros, mas especialmente, muito especialmente, nas observações que fazemos de nós mesmos. Então, a linguagem humana é muito incompleta para explicar o que está além do horizonte material. A linguagem humana foi criada para explicar as coisas que o homem vê, sente, toca, ouve. O que ultrapassa a visão sensorial, corpórea, física, enfrenta muita dificuldade para ser explicado. Nós mesmos, para explicar sonhos, já enfrentamos muita dificuldade, não é mesmo? Sonhos. Porque o sonho é, em grande parte dos casos, a vivência da realidade espiritual. Quando não vem do nosso inconsciente, vem da realidade espiritual. E nós já temos dificuldade. Imagine-se aqueles que fazem viagens astrais, desdobramentos, viagens espirituais, que veem as coisas do lado de lá e que na volta enfrentam os preconceitos não apenas da sociedade, mas da sua própria mente formatada como está pelos conceitos, preconceitos, crenças da humanidade terrena. À medida que o ser se esclarece, seu pensamento compreende melhor as coisas que a sua linguagem não pode exprimir. Vemos cores, seres, ambientes que nós não temos paralelo, não temos linguagem, não temos entendimento. Para vocês terem um exemplo bem concreto, um ser que fez talvez a viagem espiritual mais importante da história, mais do que Dante Alighieri, quando vislumbrou as regiões trevosas e compôs o Inferno de Dante, foi João Evangelista, quando
em desdobramento, viu o Apocalipse, viu as previsões que ele condensou na obra O Apocalipse. Pois nessas visões do futuro, João viu algo que não tinha paralelo há 2000 anos atrás. E que ele descreveu como pássaros de aço, pássaros de metal. O que ele estava vendo? Claro, aviões. Mas sem possuir qualquer paralelo com o que ele tinha na época, na sua mente, ele usou a expressão que lhe foi possível: pássaros de metal. E assim Nostradamus e assim inúmeros videntes precisaram recorrer a imagens incompletas, as imagens que eles possuíam no seu arcabouço mental para falar de coisas que estavam fora do seu universo, das suas referências. Parece lógico que seja assim, não é? Muito bem. Nós estamos vivendo hoje as necessidades, as realidades, as situações anunciadas não apenas no Apocalipse de João, mas no sermão profético de Jesus e nas visões de determinados videntes mais confiáveis, porque, infelizmente, há videntes canastrões, enganadores, como em todas as áreas. Cabe a nós sempre exercitar a nossa percepção, a nossa acuidade, a nossa capacidade de discernimento. Pois então, vimos hoje aqui que o viciado no corpo será um viciado após a morte. E não tendo mais o corpo, se transformará numa espécie mais clara ou menos de vampiro. Porque serão espíritos que, por assim dizer, se grudarão nos viciados encarnados para chupar, para sugar as energias que eles obtêm dos seus vícios. Numa relação perversa, em que o vício do encarnado alimentará o vício do desencarnado e vice-versa. Daí vem a busca dos prazeres no mundo espiritual, que alguns já alimentam em desdobramentos desequilibrados. Quando uma pessoa vai dormir após ter visto um filme de terror que a tenha impressionado, é natural que a sua mente, por afinidade, o impulsione para regiões espirituais onde aquelas imagens, aquelas sensações auferidas no filme se repitam. E assim, filmes pornográficos, e assim filmes violentos, ou mesmo literatura, ou mesmo vivências que tenha tido. Semelhante atrai semelhante. O mundo espiritual, a realidade espiritual é regida pela mente. Tudo que estiver na sua mente, quando você vai dormir, quando você morrer, quando você for para a pátria espiritual, vai depender do seu padrão vibracional. Gostamos muito da ampliação do ditado popular que diz: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. E isso vale
já aqui para o mundo dos encarnados, para o mundo da matéria, e muito mais para a realidade espiritual. Compreendamos a lógica da realidade espiritual para já bem vivenciarmos os desdobramentos, as intuições, as visões, as vivências espirituais que temos sempre de acordo com a nossa sintonia. E se você vem se perturbando com sonhos violentos, com sonhos perturbadores, se você vem sendo perseguido por vingadores, desenvolva, cultive elementos de melhor sintonização, como boas leituras, bons filmes, músicas harmoniosas, orações que realmente alterem o seu padrão vibracional, ritualize o seu sono com práticas que produzam a sua harmonia e durma nessa harmonia, pedindo a proteção do seu espírito protetor, do seu anjo de guarda. E certamente as suas vivências perturbadoras serão gradativamente substituídas na exata medida em que você tiver efetividade nas suas práticas de geração de padrão vibracional superior. Oração não são palavras repetidas, palavras decoradas. Oração é tudo aquilo que efetivamente eleva a sua vibração. Se você repetir palavras sem envolvimento mental, elas de nada valerão, elas não serão oração. Se você, por outro lado, tiver contato com a natureza, contato com arte elevada, boas leituras, mesmo que não sejam diretamente espirituais, você, elevando o seu padrão energético, estará fazendo uma oração. Sem mitos, sem ritos, sem dogmas. Prático, eficaz. O que melhora a sua vibração é a oração, e a oração é a nossa grande defesa. Muito obrigado pela presença de todos, um prazer estarmos juntos mais uma vez, e vamos saudar aqui nossos amigos que estão aqui conosco. Sandra Gomes: Maurício, se os viciados buscam, após o desencarne, os seus prazeres virando vampiros, não fica mais fácil para eles? O desencarne não é uma bênção para eles? Como uma bênção na prisão, uma bênção no vício, uma bênção na vampirização mútua? Bênção nenhuma. O vício jamais será bênção. O vício na pátria espiritual é apenas uma continuidade na cadeia que o ser já vivia aqui na Terra. Não há vantagem alguma. Porque assim como os traficantes facilitam o acesso a drogas para manipularem, para terem os viciados nas suas mãos, há traficantes também no mundo espiritual, há práticas de uso de substâncias, há práticas de ambientes de vampirização que fazem o desencarnado vampirizar o encarnado, mas também desencarnados mais poderosos, mais fortes, vampirizarem os próprios desencarnados, numa cadeia de escravização, que só será quebrada pela boa vontade, pela exaustão. Aqui na Terra, como no céu, só será quebrada quando a pessoa admitir que tem um problema e buscar
ferramentas, instrumentos de alteração do padrão vibracional. Que cada vez mais as pessoas, aqui na Terra como no céu, adquiram essa consciência e essa libertação. Paz e luz para todos nós, encarnados e desencarnados. Liberdade espiritual para todos. Graças a Deus e até a próxima.